Sabe, como engenheiros, o nosso trabalho é basicamente dar instruções para uma máquina. Mas e se o desafio for outro? E se, em vez de escrever regras, a gente tivesse que criar um software que aprende as próprias regras? Pois é, bora mergulhar nisso. Imagina só o desafio: construir um sistema que precisa operar num ambiente super complexo, imprevisível, tipo este aqui. Simplesmente não dá para programar cada possibilidade. É exatamente esse o problema de engenharia que a gente vai desvendar hoje. A sacada aqui é mudar completamente a abordagem. Ao invés de dizer para o software o que fazer em cada passo, a gente projeta ele para aprender por conta própria, interagindo com o mundo e, claro, observando o resultado das suas decisões. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com a filosofia por trás do aprendizado, depois desmonta o sistema para entender as peças, encara um dilema bem importante, descobre uma solução super elegante e, no final, junta tudo para ter o nosso blueprint de sistemas inteligentes. Ok, nossa primeira parada. Vamos direto na ideia fundamental por trás de tudo isso, o conceito de aprender com a experiência, que a gente conhece como aprendizado por reforço. O que é legal aqui é que, diferente de outros métodos, ninguém chega e dá a resposta certa para o nosso agente. O software tem que descobrir sozinho, na base da tentativa e erro, quais ações vão levar aos melhores resultados. É literalmente aprender fazendo. Beleza. Então, do ponto de vista do engenheiro, para construir um sistema que aprende desse jeito, a primeira coisa é definir muito bem as peças desse quebra-cabeça. Vamos ver quais são. E tá aqui o esquema fundamental de como tudo funciona. É um ciclo que não para. O nosso agente observa o estado do ambiente, toma uma ação e aí o ambiente responde, devolvendo um novo estado e uma recompensa. Vamos definir cada uma dessas partes agora. Primeiro, o agente. Pensa nele como o cérebro da operação. É o nosso código, a entidade que está ali percebendo o mundo ao redor e decidindo o que fazer em seguida. É ele que está no comando. E do outro lado, a gente tem o ambiente. É basicamente tudo que não é o agente. Pode ser um jogo, um simulador da bolsa de valores ou até o mundo real para um robô. O ambiente é quem apresenta os desafios, os estados. Uma ação, bom, a ação é simplesmente o que o nosso software faz. É o comando que o agente manda para o ambiente. Pode ser mover para a esquerda, comprar uma ação ou acionar um motor. E agora a gente chega na parte mais importante, talvez a mais genial, a recompensa. Ela é o feedback. É um sinal, um número que o ambiente manda de volta. E é aqui que a criatividade do engenheiro brilha. Para um jogo de xadrez, a recompensa pode ser mais um se ganhar, menos um se perder. Simples. Mas para um robô que opera na bolsa, o engenheiro pode criar uma função que recompensa o lucro, mas penaliza o risco. A recompensa é o que define o objetivo. Agora, olha que interessante essa tabela. O mais legal é ver como essa estrutura de agente funciona para todo mundo. Nós humanos usamos nossos olhos e ouvidos como sensores. Um robô usa uma câmera, um GPS. E o nosso agente de software? Ele lê dados da memória. Para agir, a gente usa as mãos, o robô seus motores e o software. Bom, ele mostra algo na tela, por exemplo. A lógica é a mesma. Ok, com as peças na mesa, o engenheiro agora se depara com um desafio bem mais sutil. Como é que se programa um agente para pensar no futuro? É o clássico dilema, né? Ganhar um pouquinho agora ou esperar para ganhar um montão depois. Uma ação pode dar uma recompensa pequena e imediata, mas te colocar numa situação ruim lá na frente. Outra pode não dar nada agora, mas abrir o caminho para um prêmio gigante. Como a gente aprende a fazer essa escolha estratégica? E a resposta para esse dilema, olha, não veio de força bruta, não. Veio de uma simplificação genial que mudou o jogo todo. É o nosso momento eureka da história. Calma, não precisa se assustar com a fórmula. A ideia por trás dela é incrivelmente poderosa e, na verdade, bem simples. O que ela está dizendo é que a chance do que vai acontecer em seguida depende apenas e somente de onde a gente está agora. Todo o caminho que a gente fez para chegar até aqui não importa mais. E esse conceito fundamental tem um nome: propriedade de Markov. A única condição, o pulo do gato, é que a nossa descrição do estado atual precisa ser boa o suficiente para ter toda a informação que importa para a próxima decisão. E pensem no que isso significa na prática. Para um engenheiro, é uma verdadeira virada de jogo. Significa que o nosso software não precisa guardar um histórico gigante de tudo que já aconteceu. Ele só precisa de uma boa foto do presente. A complexidade do problema, de repente, despenca. Beleza, agora é hora de juntar tudo isso e ver como essas peças se encaixam para formar um projeto prático,
um blueprint de verdade para construir sistemas inteligentes. E essa tal de propriedade de Markov não é só uma ideia abstrata, não. Ela é a base, o alicerce de uma ferramenta matemática chamada Processo de Decisão de Markov, ou MDP. Esse é o verdadeiro manual de instruções que a gente estava procurando. O MDP basicamente formaliza tudo o que a gente conversou em 5 partes. Um conjunto de todos os estados possíveis, todas as ações, as probabilidades de ir de um estado para o outro, a nossa função de recompensa e, por último, esse gama I, o fator de desconto. Essa última peça é um truque de engenheiro para ensinar o agente a valorizar mais as recompensas que chegam antes. É o jeito de equilibrar o curto e o longo prazo. Pensa nisso como checklist do engenheiro. Então, só para a gente recapitular essa jornada do engenheiro, a gente partiu do desafio de criar um software que se adapta. A estratégia foi o aprendizado por reforço. A estrutura foi definir o agente e o ambiente. A chave, o que fez tudo funcionar, foi aplicar a propriedade de Markov. E o resultado final? Um blueprint, o MDP, para construir sistemas que aprendem e decidem sozinhos. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que fica no ar, né? Agora que a gente tem esse blueprint para ensinar máquinas a aprenderem com a experiência, quais são os próximos horizontes que a gente pode explorar? Qual o próximo grande problema que essa abordagem pode resolver?